Sinal Verde, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. O tema de hoje fala sobre parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste em que nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis, com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atrapalho. Bem, gente, a leitura já falou tudo pra gente, né? Pra gente ter ganhado tempo. Vamos fazer uma oração de abertura, trazendo para esse ambiente paz, tranquilidade, clarificação para os nossos espíritos. Deus de amor e bondade, presença divina em nossos corações, Jesus Cristo, amado, que o Senhor possa permitir nessa noite, como todas as noites nos reunimos aqui, a ajuda do nosso diretor espiritual, Arqueus, para que possa nos amparar, para que possa nos ajudar, iluminar a esse tarefeiro que vai expor hoje a palestra, trazendo esse tema que fala do fenômeno de transporte, para que todos nós reunidos aqui e amparados pelos bons espíritos da Mansão Paz, e que nossos pensamentos, que são importantíssimos nessa reunião, estejam voltados para Jesus e para a intenção dessa reunião. Assim, eu peço a todos que a luz de Cristo permaneça em cada um de nós. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Quero tomar? Por favor. Vou colocar aqui a mão aqui. Bom, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Eu sou o Cláudio Omar Fernandes, do Grupo Espírita Luz do Mar. E para mim é uma grande satisfação estar aqui. Comecei aqui como espírita. Quando voltar a esta casa é emocionante. O coração da gente palpita um pouco mais acelerado ao rever postos, né, familiares tão queridos. Eu agradeço sempre a Deus por ter tido a escola espírita de forma interior como a minha casa-mãe no espiritismo. E daqui surgiu um grupo, o Grupo Espírita Luz no Lar. Então, Flávios e companhia, vocês são culpados. Quando vocês desencarnarem, como diz lá no Evangelho, Jesus fala: olha, quando chegar aqui vocês vão ter que dar conta da administração. Então vocês estão com um peso aí, né?
na conta de vocês. Vamos ter uma conta de luz para nos ajudar. E uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente tem que falar bonito, tem que fazer bonito agora. Então, agradecer mais uma vez. O desafio da noite é falar sobre fenômeno de transporte. Está lá no livro dos médiuns, manifestações físicas espontâneas, do item 96 a 97, é o capítulo 5. Essencialmente, esse ponto do livro dos médiuns vai trabalhar o fenômeno de transporte de objetos, tá? Não vai trabalhar o fenômeno de transporte humano, é de objeto. Ou seja, sumiu a minha carteira, sumiu o meu relógio dentro de casa, não acho mais. Pode ser simplesmente que o seu Alzheimer está começando. Não é nada de fenômeno de transporte. Tá? Mas para a gente falar de fenômeno de transporte, a gente precisa falar sobre uma outra coisa. Da chave, da fechadura, da porta. É isso o tema? Não. Toda chave, eu pergunto a vocês uma coisa. A chave da casa de entrada de vocês abre a porta do fundo da casa de vocês? Só se for a mesma chave, né? Só se você contratar um chaveiro e comprar a mesma fechadura. Por quê? Lá na chave ela tem um segredo para abrir a porta. O dente dela é diferente. E no fenômeno mediúnico, só para que a gente possa nivelar e entender, está lá no capítulo 14 do livro dos médiuns, todos nós somos médiuns. E o que é ser médium? Ter a possibilidade de fazer um intercâmbio com o mundo espiritual. Seja em qualquer crença religiosa, todas as crenças religiosas acreditam na imortalidade do espírito. Todas elas. Umas não acreditam que nós, homens, desencarnamos, homens e mulheres, que deixamos o corpo físico, como o Flávio falou na preleção, que possa ter contato novamente. Para algumas religiões, quando o ente querido aparece, vixe Maria, o fantasma é uma assombração, é coisa do diabo. Já coloca assim. Isso é porque a gente traz de outras crenças religiosas do passado, ainda um pensamento arraigado, pequeno, que a gente precisa evoluir. Não que quem pratique as outras religiões esteja atrasado espiritualmente, não, tá, gente? Aí, diga-se passagem, inúmeros exemplos, como o Armando Dulce, da Igreja Católica, o Martin Luther King também, dentro do protestantismo. Significa isso, não? Eu digo, da gente tirar um pouco desse véu, desse preconceito e pensar um pouco mais aberto, filosofar, questionar o universo que está à nossa volta. Então, todos nós somos médiuns, todos nós somos capazes, de um determinado grau, de ter contato com esse mundo espiritual, tá? Todos. E aí, todo fenômeno mediúnico que é desse intercâmbio do mundo espiritual para o mundo material, todo fenômeno acontece porque tem um segredo. E qual é esse segredo? Qual é essa chave? Qual é a chave? Quem não estiver vendo ali no fundo, está escrito aqui assim, ó. Qual é a chave do fenômeno mediúnico? Está lá, ó, no livro dos médiuns, no item 109, capítulo 6. Para quem estuda, vai ficar fácil responder. Muito fácil, não é verdade? E para quem não estuda também. É só botar um pouco, aí a cabeça está funcionando. Sabe o que é? É o perispírito. Todo fenômeno mediúnico está explicado e será explicado se entendermos o perispírito. E o que é o perispírito? É um palavrão? Não é permitido dentro da casa espírita, não posso falar. Então, não é um palavrão. Não é uma palavra feita. Ela foi criada. Foi criada por quem? Pelo grande mestre Lyonês, o grande homem que veio, o grande espírito que veio codificar tudo aquilo que já existia, que já se sabia sobre o mundo, a interação entre o mundo material e o mundo espiritual. Kardec não inventou nada. Kardec codificou. Quando a gente fala da CLT, sabe o que é isso? Consolidação das leis do trabalho, ou do Código Penal,
ali não é uma lei. São leis codificadas, reunidas em um único livro. Kardec, o grande papel, a sua grande missão para trazer o Consolador prometido para o planeta Terra, como o Flávio falou, enviado pelo próprio governador planetário, que é o Cristo, ele veio com essa missão de codificar, de reunir, porque já cria, já éramos crentes no contato com o mundo espiritual, já falávamos com os mortos, está lá no Velho Testamento. E o que Kardec fala do perispírito? O espírito propriamente dito não tem nenhuma cobertura, ou como pretendem alguns, é envolvido por alguma substância. O espírito é envolvido por alguma substância, ele não tem nenhuma cobertura, ele anda pelado. O que vocês acham? Hein? Não, olha lá, ó. O que a espiritualidade responde? É 10 para 9. O espírito é envolvido por uma substância vaporosa, para vós ainda bem grosseira para nós. É suficientemente vaporosa para poder se elevar na atmosfera e transportar para onde quiser. Ou seja, o espírito, ele tem um envoltório, tem algo que o envolve, um corpo. Está lá Paulo falando no Novo Testamento de corpo espiritual. Morre o corpo de carne, mas sobrevive o quê? O corpo espiritual. E aí quando o teu pai, tua mãe, teu vovô, tua avó aparecer para você, não sai correndo não. É só o corpo espiritual dele que está se apresentando para você. Né? É assim, para os médiuns mais intensos, mais ostensivos, ou seja, aqueles que conseguem ter um intercâmbio com o plano espiritual e ver, ouvir, chamado de vidência, aqueles que veem, vai ver o espírito esbranquiçado, aquela fumacinha meio vaporosa, assim mesmo como Kardec descreve. É o perispírito. E por que Kardec deu esse nome? Ele faz uma analogia ao perisperma, que é uma membrana que cobre a semente de um fruto. Por exemplo, as cozinheiras de plantão, ou os cozinheiros também, que eu também gosto de cozinhar. Lá na vagem, né, quando verde, o feijão verde, né, quando você debulha o feijão verde, você abre aquela vagem, na semente não tem uma pelezinha? Aquilo se chama perisperma. Kardec, por analogia, pensou num princípio inteligente espírito como a semente. E essa camada, essa película que cobre a semente, perisperma, ele, que é o corpo espiritual, ele deu o nome de perispírito. E o corpo, quem é? E o corpo, em analogia com a vagem, quem é? Quem é? É a casca. Olha, não pensem que vocês vão ficar só como ouvinte não, hein? Aqui é uma escola espírita, e todo mundo vai ter que participar. Não adianta não. Kardec escreveu o Livro dos Espíritos em 1019 perguntas, ele era pedagogo, e ele não escreveu em perguntas e respostas por acaso. É para nos educar, nos reeducar, a sermos questionadores de tudo, como eu falei, que está à nossa volta. Então tem que perguntar. Filosofia é isso, é o porquê. Temos que ser questionadores. Perguntar se Deus é Deus, quem é Deus, não é ofender, não é sacrilégio, não é pecado. Pelo contrário, Jesus colocou muito bem várias coisas, como por exemplo, vós sois deuses, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Como é que eu vou ser perfeito como Deus, como meu Criador, se eu ficar na inércia do meu pensamento, esperando que caia sobre o meu colo as coisas? Todos aqui trabalham. Não trabalham? O Pedro não. O Pedro ainda está estudando. Vocês trabalham porque precisam sobreviver. Precisa fazer um esforço. Ninguém vai ganhar o dinheiro no final do mês se ficar lá sentado, sem quebrar a perna, não é verdade? Bom, aí agora vamos dispersar a imagem, essa historinha aí do espírito, perispírito e corpo físico. Ó,
aqui vocês vão ver uma luminosidade. Não tem como saber como é que é o princípio inteligente, como é que é o espírito, em essência. Só se descreve como uma luz. O facho está aqui, ó, alma, espírito, princípio inteligente. Olha o perispírito, como é que é. Perispírito, envoltório fluídico, é o espírito. Ah, então quando eu vejo um espírito que já morreu, desencarnou, eu estou vendo o quê? Estou vendo o perispírito dele, mas eu posso chamá-lo de espírito. Kardec vai trabalhar isso no livro dos Espíritos, essas explicações. Olha o corpo, homem ou invólucro grosseiro. E o que Kardec fala lá na Revista dos Espíritos? Ó, maio de 1864. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo físico constitui o ser chamado espírito. Olha que legal. Em resumo, a alma é um ser simples, primitivo, o espírito é um ser dual. O homem é o ser trino. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Podemos avançar? Olha o que os alminos falam. O perispírito é, por excelência, o elo interexistencial. Ou seja, o reconhecimento e o estudo aprofundado da realidade do perispírito preencherão a lacuna ou abismo entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Entender o perispírito resolve todos os pontos de interrogação entre o mundo material e o mundo espiritual. Eu queria saber sobre o fenômeno da psicografia. Estudar o quê? Perispírito. Queria saber sobre o fenômeno da psicofonia, que é aquele que o médium recebe o espírito e fala. Perispírito. Eu queria saber sobre a bicorporeidade, manifestação em que eu estou aqui falando para vocês e vou aparecer lá em casa. E aí? É bicorporeidade, vou aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Estudar o que a gente tem que estudar? Ok? E aí, se vocês quiserem começar, é nesse livro fininho aqui, ó. Tá? Dos alminos híbridos. Maravilhoso. Vai falar sobre muitas coisas e vai esclarecer muito. O que mais que a gente pode falar sobre o perispírito? A natureza. De que natureza é o perispírito? Quem é que viu no início? Qual era o que a espiritualidade responde para Kardec? Quem é que lembra? Gente, se vocês não participar, Beth vai dar nota 0 no final. Ela é professora. O diário, Beth, nota 0. Participação pessoal. Não nada, eu cheguei agora. Entendeu? O Pedro já levantou aqui a mão. 1 ponto para você. Colocar na sua cartilha. Quem que a gente viu no início que Kardec fala para a gente? Vaporoso. Foi? O vapor. De que natureza é esse vapor? E aí? Ó. A natureza do perispírito é material. É uma matéria que a gente pode ver. Aqui está repleto de espíritos desencarnados. Tem um bem sentado aí, ó, com você, ó. Legal, não estou vendo, não, tá? Não sou extensivo. Mas tem. Mas ele vai trocar de lugar. Vai, né? Pois é, ele é material. Aí vocês vão pensar bem assim, será que eu estou sentado no colo dele? Não, pode ficar tranquilo. Se a gente estudar as dimensões espirituais do centro espírita, a gente vai entender que não. Sobre nossas cabeças aqui, ó, existe uma plateia. Sentado nas suas cadeirinhas que flutuam. É assim mesmo, tá? E aí, olha só, o perispírito é material. E de onde é que sai essa matéria, como tudo no universo? Do fluido cósmico universal. Não é assim? E o que é esse fluido? Rapaz, olha, vocês vão se arrepender de ter vindo hoje. Porque é um tema complicado. Não dá para falar de fenômeno de transporte sem passar por tudo isso aqui. Então é um tema bem complexo. Tende, é a parte científica e filosófica da doutrina espírita. Né? Então tudo no universo, quando Deus criou o universo é material. E ele precisava de quê? De um ponto de partida. E tudo que há no universo surge dessa matéria-prima, que é o fluido
cósmico universal. O perispírito, como o nosso corpo físico, como essa cadeira, como essas paredes, retiram a sua matriz, sua matéria-prima, e na essência, no ponto zero, no marco zero do fluido cósmico universal. Então o perispírito é formado por uma derivação desse fluido. Então ele é, em um estado imponderável, sutil, semimaterial. Ele é matéria, mas não é ponderável. Porque se aqui está repleto de espíritos, se fosse uma matéria ponderável, todos nós estaríamos vendo. Mas ela é uma matéria sutil, mais quintessenciada. Tudo bem até aqui? Essa é a natureza do perispírito. Vocês vão entender por que a gente está falando isso tudo. Provas da existência do perispírito. Eu sei que alguém aí pensou isso, tudo que ele está falando não é verdade. É mentira. Então vamos provar que eles existem? De que forma? Existem duas formas, objetivas e subjetivas. A objetiva, esses nomes aqui complicados, desenvolvimento ontogenérico. Como é que é? Gente? Ontogênico. Meu Deus do céu, finalmente alguém está participando. Vamos participar. Materialização, ou seja, o espírito se manifesta, se materializa. Né? Se vocês olharem para o lado aí, vocês vão ver o espírito materializado. Helena, olha para o lado. Pode olhar. Você está vendo na sua frente o espírito materializado? Claro, a irmã em matéria. Ela não é um espírito, está na matéria, materializado. Desdobramento. Todo mundo faz isso aqui à noite, É a emancipação do corpo, da alma. A alma se emancipa. É o ensaio para a morte. Quem tem medo de morrer aí, vocês todos os dias vocês ensaiam para a morte. Fotografia transcendente, transfoto, exteriorização da sensibilidade, subjetivas as suas provas. Sensação de integridade. Isso aqui é interessante pra caramba, né? Porque quem perde um membro, um braço, uma perna, se você beliscar, a pessoa sente. Só sente. Sente a coceira, sente ali. E podem perguntar quem tiver algum membro amputado. Eles vão relatar isso. É o membro, a sensação de integridade. Percepção extracorpórea e evidência. A gente não vai entrar nesses coisas, não tem como. Senão a gente teria que passar aqui a quarta, quinta, sexta, sexta. Não dá. Mas hoje a gente vai ver dentro dessas provas a materialização de uma certa maneira. O fenômeno de transporte está aqui dentro. É o objetivo de sua prova. Propriedades do perispírito. Se eu quero entender perispírito, eu tenho que entender suas propriedades, suas características. Porque senão eu não vou entender. Se o espírito se materializa, por que ele se materializa? Que propriedade é essa? Se ele ultrapassa uma porta, uma parede, que é possível, porque sua casa está toda fechada. De repente você se assusta. Está o sujeito sentado na sala, mas é um espírito desencarnado. Como é que ele entrou? Ele passou pela porta, pela janela. Você deixou algum basculhante aberto? Não, ele ultrapassou a parede. Isso tudo é possível graças às propriedades do próprio perispírito. É até redundante, propriedades do próprio. Exatamente isso, são características próprias desse corpo espiritual. E são elas aqui listadas, são inúmeras. Isso aqui é só para vocês entenderem que o assunto é complexo, que se não chegar em casa e estudar, vai ficar lacuna de dúvidas, pontos de interrogação. Amanhã, quarta-feira que vem, eu não vou estar aqui, mas aí vocês podem perguntar tudo ao Flávio, tá? Não, pode perguntar hoje mesmo. E porosidade, densidade, luminosidade, tangibilidade. É o que? O perispírito pode se tornar tangível, matéria. Há experimentos científicos na Rússia, fora da doutrina espírita, em que o espírito se manifestou para um grupo de pesquisadores a primeira vez. Na segunda vez, eles perguntaram: podemos tirar um pedaço de você e levar para o laboratório? Ele falou: opa, eu tenho que me preparar. Depois, numa nova experiência, ele se manifesta e se materializa.
retiram o braço, o antebraço dele, levam para o laboratório e descobrem nos exames, no exame laboratorial, que haviam células naquele braço. Então é a possibilidade do perispírito se tornar tangível. E outras propriedades, plasticidade, a capacidade que ele tem de se moldar. É como um plástico que você pega, dobra e redobra, que você enrola, coloca na gaveta, tira e coloca suas compras. É a mesma coisa. Ele pode se fazer isso tudo, ele pode se diminuir. É graças a essa propriedade de porosidade e plasticidade que a gente vem num processo reencarnatório. Por que Jesus diz a Nicodemos? Nicodemos, se não nascer de novo, não é assim? Como é que é a fala? Tem que nascer da água do Espírito. Para quê? Não é? Tinha que nascer de novo. Aí Nicodemos, mas como assim nascer? Eu sou um homem velho. Como é que eu vou entrar no corpo de criança? É por essa propriedade. Porque o espírito vai se diminuindo, o perispírito, para poder entrar naquele corpo de nenenzinho, que todo dia nós fomos. E um dia lá atrás, não é verdade? Bom, outras propriedades aqui que a gente não vai entrar no mérito. Então, olha só, antes da gente entrar propriamente no fenômeno de transporte, olha só o que a gente vê. Que a chave de todo fenômeno mediúnico está, todo o segredo, no perispírito. Todo mundo entendeu o que é perispírito? Que é o corpo espiritual. É o fantasma, que a gente chama, entre aspas, né? Que é aqueles que têm a capacidade de ver. Entendemos que ele é extremamente importante para o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. É a ponte. Ele é a essência do fenômeno mediúnico. Né? Entendemos a sua natureza, que ele é semimaterial, não é assim? Ele é imponderável, a gente não pode pegar. Mas ele pode se tornar ponderável? Pode. Ele pode se materializar diante de todo um processo. Não é assim tão fácil. É complicado. É preciso que haja um intermediário para que isso aconteça. Que intermediário é esse? O médium, o medianeiro, aquele que intermeia, aquele que está no meio. Ele precisa doar fluidos para esse espírito desencarnado materializar. Por quê? Se sua natureza é sutil, se é semimaterial, para que ele possa se tornar tangível e material, ele precisa ter elementos grosseiros. Olha o Juarez aqui, ó. Estudou, hein? Isso aqui. Ele precisa de elementos mais grosseiros. E aí ele pega isso daquele doador médium, no caso, fluidos animalizados, que a gente pode classificá-los como ectoplasma, não é isso? E ele se materializa. Então entendemos a natureza. Alguém tem dúvidas que o perispírito existe? Não tem. A gente viu as provas que ele existe. Todos que estamos aqui temos um perispírito. Então alguém que chega lá naquela casa, eu estou me sentindo tão mal aqui dentro, Flávio. Por que nessa casa eu estou me sentindo mal? Porque você está, através do seu corpo espiritual, é a sensibilidade extracorpórea, percebendo os fluidos e a energia daquele ambiente. Olha, todas as vezes que eu chego no reforma interior, eu saio de lá melhor. Porque subjetivamente o seu perispírito prova que você tem a capacidade de sensibilizar-se com as energias do meio. Então a gente provou a existência do perispírito. Tudo bem até aqui? E o que mais que a gente falou no final? A gente falou o que mais do perispírito? Ninguém prestou atenção. A gente falou sobre as propriedades, expansibilidade, né? Plasticidade, a capacidade de se moldar. E eu vi um espírito com chifre e rabo.
é a capacidade deles, plasticidade, deles se moldar. O espírito não é aquilo, ele está naquela condição. Porque quando a gente desencarnar, eu vou desencarnar e eu quero ser o George Clooney, o Brad Pitt, não é assim? Quem não vai querer ser? Eu vou ficar assistindo, vou botar a foto do Brad Pitt todo dia lá em casa. Aí a pessoa vai entrar e vai até estranhar. Ué, tu não é casado? Sou, mas eu quando desencarnar eu quero ser o Brad Pitt, porque agora o perispírito eu descobri que tem uma propriedade que é da plasticidade. E eu posso moldar o meu corpo. Não é assim? Pode. Você pode ser o Brad Pitt. Você pode estar como ele, parecer como ele. Mas não será, porque a individualidade, assim como cada um aqui tem sua individualidade, seja fisicamente, seja perispiritualmente. Tudo bem até aqui? Poxa, fiquei decepcionado agora. Não vou ser o Brad Pitt. Agora vamos falar de fenômeno de transporte. Agora a gente chegou no tempo. Não tinha como a gente chegar aqui se não falasse de perispírito. E aí agora, ó, a pedra lá, ó, levitando, ó. Engraçado, né? Jesus fala, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá mover montanhas. A gente sabe que a grande intenção da sua fala com isso era mostrar que nós podemos fazer o que? Mover nossa montanha de imperfeições morais. Mas Jesus caminhou sobre as águas, ele levitou. Jesus foi capaz de curar cegos, foi capaz de transformar a água em vinho. Nós um dia também seremos. Já vi que o pessoal que gosta do vinho já ficou animado. Vamos conseguir alterar a base atômica das coisas à nossa volta, não é assim? Então seremos capazes de mover montanhas, montes de terra? Chegaremos lá. É preciso muito esforço. É preciso ter muita fé. Porque se do grão de mostarda é tão pequenininho que se eu botasse aqui na palma da minha mão, vocês não veriam essa semente, daí de onde vocês estão, imagina então o tamanho da nossa fé. E o que é fé? Muito bem. O pessoal da Aérea sabe. Da onde? Da Aérea. Da Aérea sabe. O pessoal do Escola Repolha, o Fábio me falou para fazer todas essas perguntas. Ele autorizou. O que é fé? Oi? Certeza. Certeza? Vontade. Fé é ter vontade. Então o que nos falta, que Jesus nos fala, é falta de vontade. Vontade de sermos melhores, moralmente. Vontade nos falta de ser como Ele, que é o nosso guia em nós. E é por isso que a gente se encontra na condição que a gente se encontra. Não existe coincidência, não existe acaso. Eu não sofro porque estou sendo castigado. Eu sofro porque sou responsável por aquilo. Porque estamos subjugados, esse é o termo, subordinados à lei de ação e reação. E toda a ação tem uma reação. Se eu sou bom, receberei coisas boas. Se eu sou ruim, o que vai acontecer? Então o que nos falta é vontade. Será? Ou será que temos a vontade, mas ela está mal direcionada? Temos vontade. Eu tenho vontade de ganhar na Mega Sena, mas eu não ganho, porque eu também não jogo. Então como me tornarei milionário? Não falei para vocês que eu boto a foto lá do Brad Pitt, eu tenho vontade de ser o Brad Pitt, mas eu não faço a barba, eu não sou loiro, eu não nasci nos Estados Unidos, eu não sou filho do pai do Brad Pitt, da mãe do Brad Pitt. Eu estou dando esses exemplos para trazermos o assunto para o nosso dia a dia, porque é isso que nos falta, vontade. Então o dia que eu quiser mover essa pedra, eu vou mover, mas é preciso que eu tenha fé, é preciso que eu acredite em mim mesmo, inicialmente. E é a partir daí que começa a minha transformação. Não adianta querer ter o corpo esbelto se eu não vou fazer exercício. Fica no campo da imaginação. Fenômeno de transporte. Aí a gente traz essa cena aqui, ó. Essa cena de que filme é?
Ai, todo mundo sabe. Viu? Todo mundo vê, né? Todo mundo Esse vê. lugar ninguém quer. Aí a gente tem que tentar trazer para o nosso dia a dia o que a gente pode extrair dessa cena. Aqui está o Sam Witwer, que é o personagem principal do filme, que é o Patrick Swayze. E aqui está o espírito do metrô. Vocês lembram dele? Muito, né? Vocês se identificaram com quem? Com a Demi Moore ou com o Patrick Swayze? Eu me identifiquei com esse ator aqui, ó, Vincent Schiavelli. Eu estou mais perto do espírito do metrô. Não, estou, claro, viciado. Viciado, preso à vida material. Não é? Eu não quero morrer agora. Vou deixar minha família. Estou preso à matéria. Por quê? Não é não. Ele só era apegado à matéria, ao ambiente onde ele estava. Por que ele assombrava o metrô? Porque ele se suicidou ali naquele local. Há muitos que façam 100 anos. E nunca vai crescer? Ele nunca vai evoluir? Não, vai evoluir, mas haja tempo. Às vezes evolui mais rápido que a gente. Acompanhe um caso especial, porque tem uma oportunidade de trabalhar na reunião mediúnica como esclarecedor. E lá se manifestou, há algum tempo atrás, e se manifesta o espírito de uma mulher que foi suicida. Ela tomou medicamento a mais, overdose, e se matou. Mas hoje, em pouco tempo ela foi resgatada. Em pouco tempo ela se modificou, porque ela se reconheceu como culpada e responsável por aquilo tudo que ela havia feito. E aí, no reconhecimento disso, ela deu um salto. Ela falou, peraí, eu me matei, eu errei, eu infringi a lei, uma lei divina, porque eu não poderia tirar a minha vida, e só Deus o pode. E ela se reconheceu assim e deu a volta por cima. Hoje ela é uma trabalhadora do grupo espírita na qual pertence. E se manifesta, claro, natural, que ainda guarde reminiscências daquele momento tão grave. Está lá em Memórias do Suicida, relatado pelo espírito Castelo Branco, através da mediunidade da Ivone Pereira. Então a capacidade de transformação depende de quê? O que a gente falou? Da vontade, da nossa fé. Posso ficar preso no vale do suicida durante séculos, mas vai depender de mim. Posso ficar preso no metrô, apegado à matéria, mas vai depender de mim. Vou virar obsessor da minha mulher, porque a amo demais. Será que é amor? Amor liberta, não prende, não nos algema um ao outro. E aí lá no filme a gente vai lembrar dessa cena e o que o espírito do metrô ensina ao Sam Witwer? A mover objetos, a quebrar coisas, a influenciar na matéria. Então isso é um fenômeno de transporte também, de tangibilidade, da capacidade dele interferir na matéria. Agora, no filme mostra que ele captou fluidos do ambiente animalizado? Não. Porque aí a gente precisa entender o mecanismo. E o mecanismo é esse. E aí, para a gente entender, existem dois que nós trouxemos. Como ocorre o fenômeno de transporte? Todos vieram para poder obter essa resposta, não foi? O tema central era esse, mas a gente não pode falar só sobre isso. Como é que ocorre esse fenômeno? Eu entendi já pelo espírito. Eu entendi que o espírito desencarnado pode mover a matéria pela vontade. Muito bom. Olha, o pessoal está... Claro, pode botar a nota aí para o pessoal. É um grande professor. Aí, olha só, temos dois pontos. E aí é que é interessante. Erasto, no livro dos Médiuns, diz que o fenômeno de transporte acontece da seguinte maneira. O espírito desencarnado envolve o objeto com o seu fluido pessoal. Envolve o objeto com o seu perispírito, o seu fluido pessoal, o seu perispírito, que é dilatável. Ou seja, ele é capaz de quê?
de plasticidade, de se expandir, ele tem penetrabilidade, ele tem porosidade, são propriedades do perispírito, todos nós aqui estudamos. Então ele envolve o objeto com o seu corpo espiritual, combina uma parte desse fluido com o fluido animalizado do médium. Olha, ele retira aquele fluido mais grosseiro, como o Juarez colocou, do médium que fornece esse fluido animalizado, mais grosseiro, terra a terra. E é nesta combinação que oculta e transporta o objeto. Quais são os objetos relatados mais transportados? Flores, joias, pedra. Né? E aí o Kardec é sujeito questionador. Vem cá, você só transporta esses objetos leves? Não pode transportar uma coisa mais pesada? Aí eu pensei, né? Olha só como é que eu sou o espírito do metrô. Poxa, olha o cofre do Banco Central. Pensei logo. Pensei pouco não. Falei, não, pô. Aquele pessoal que cavou buraco para poder invadir o Banco Central e roubar o dinheiro, eu falei, não. Eu com meio de transporte, com o espírito daqueles arretados, pode ir lá envolver, então, o cofre e trazer. Eu pensei logo nisso. Aí Kardec pensou, pô, pode pegar um de 50? Isso depende. Depende da capacidade de doação do médium. E depende do espírito que vai fazer o transporte. E como é que se dá esse mecanismo? Aqui, ó. Ó o médium. Todo mundo está vendo? Ó o perispírito do médium, que se afasta do corpo físico pela propriedade do perispírito de expansibilidade. Muitos médios, na sessão mediúnica, falam bem assim: ai, eu não me senti bem hoje na reunião. Por quê? Eu senti um certo inchaço. Parece que minhas mãos estavam inchando. A minha cabeça cresceu. Eu vou falar bem assim, ó, se isso acontecer comigo, eu já sou nordestino, cabeçudo. Imagina, não é? É, sou nordestino, vocês perceberam, né? Obrigado pelo respeito, não me zoaram. Mas enfim, e aí é a expansibilidade do perispírito. E o perispírito do comunicante entra em sintonia com esse corpo espiritual, você médium, porque todos nós somos médium. E aí ele envolve o objeto, olha lá, ó, aqui, ó, com esses fluidos combinados e transporta. Como assim? Ele esconde o livro que está na sua mão e passa pela porta e passa pela janela e vai aparecer lá na casa da Dona Vitória, ali no fundo? É assim? É. Ele envolve o livro aqui com o perispírito dele, combinado com as energias que o médium está doando. E vai transportar. E você vê o livro? Não, porque de uma certa forma está escondido no seu fluido combinado com aquele fluido animalizado. Olha que interessante, né? Mas é só essa forma que se transporta? Meu Deus, eu só tenho 5 minutos. Não. Segundo, Ernesto Bozano, lá no livro Fenômeno de Transporte, fala que não é bem assim não. Que a matéria do livro é desintegrada e reintegra-se lá na casa da Dona Vitória. Meu Deus, quem deixou esse livro? Dona Vitória vai perguntar. Eu não peguei nenhum livro. Será que não, Dona Vitória? Se me permite brincar, né, com a senhora. Pode brincar não, depois eu apoio quando chega lá fora. Melhor você brincar com o Monterra. Brincar com o Flávio. E aí, brincadeiras à parte, Ernesto Bozano vai falar que é desintegração dos átomos do livro. E aí, quem é que está certo? Erasto ou Ernesto Bozano? Os dois. Porque vai depender do doador, vai depender do espírito que está manipulando aqueles fluidos. Né? Então a matéria, ela pode ser desintegrada? Pode. Aí a gente não vai ler aqui tudo, porque não vai dar tempo. Quem é que já ouviu falar em física quântica? Quem mais? Isso aqui existe? Existe mesmo?
E não, primeiro vocês falaram que sim. Quem falou que sim, agora eu quero que explique. É meio evidente. Não é? Isso aqui, ou como todo objeto, é formado por átomos. A matéria vaporosa, né? Estado gasoso, estado sólido ou líquido. E agora já se ensina nas escolas o quarto estado da matéria, que é o plasma. Como exemplo, o fogo. O fogo não é líquido, não é gasoso, não é sólido, é plasmático. Não é assim? Então, para a física quântica, não existe matéria, mas a combinação e a atração de átomos uns com os outros, numa velocidade tão grande que ele se torna sólido, que ele se torna líquido, que ele vai se tornar gasoso, dependendo da velocidade de atração de um átomo com o outro, que é a menor partícula da matéria. Certo? Errado. Átomo não é mais a menor partícula da matéria. Hoje a gente já escuta e estuda os quarks. E os quarks são a menor partícula da matéria? Não. A ciência já vem descobrindo outras partículas subatômicas. E é o papel da física quântica estudar o mundo subatômico. Né? Então, tudo que a gente vê e conhece não existe. É fruto de condensações. O que a ciência nos explica? O que é energia? A matéria é apenas energia condensada. Tudo bebe e tudo nasce de quem? Do fluido cósmico universal. E é graças a essa combinação de átomos que é possível sim o espírito, combinado com os fluidos animalizados do médium, desintegrar uma matéria. E Ernesto Bozan vai trabalhar o livro inteiro, sabe o quê? Casos. Vários casos de fenômeno de transporte. E um que me chamou a atenção. Um fenômeno público, à luz do dia, o médico, tratando de uma senhora que sofria de uma doença, porque ela estava perdendo a visão. Ela enxergava escuros, poucas luzes, tudo. Era uma doença, uma bactéria, um vírus, não sei, não vou entrar no mérito. E ela vai a Dr. Bilot, é o nome dele. E ele lá, a médium sonâmbula, no estado de sonambulismo, ela se desprende do corpo físico e vê um espírito de uma mulher trazendo uma planta. E aí a médium fala para o médico: olha, ela está me trazendo uma planta e eu acredito que essa planta seja para o remédio necessário para a doença da cegueira daquela senhora. Mas como? Estamos no inverno, não tem planta nenhuma. Como é que ela... Que planta é essa? De repente, a senhora grita: oh meu Deus, o que é isso? A planta aparece no colo dela. Era uma planta medicinal para que se fizesse o remédio necessário para a sua cura. Ela se assustou. Foi extraído o fluido animalizado da sonâmbula, médium, e aquele espírito daquela mulher pegou a planta de outro local, de outro território fora da Europa, porque lá era inverno, não tinha nenhuma planta nascendo. E ela transporta isso e coloca no colo daquela senhora para o tratamento dela de cura. Sabe quando é que isso aconteceu? Em 1820. 1820. Quando é que Kardec publica o Livro dos Espíritos? 1857. Então, confirmo que nós falamos no início que Kardec foi o grande codificador. Mas os fenômenos já existiam. E aqui a gente vê o coração se desintegrando como um objeto. Tá? Agora, o que adianta saber isso tudo? Hein, Pedro? Você gostou da foto do neném? O que adianta saber disto? E agora?
Gente, ó, já tô num acréscimo. Tô num acréscimo. 5 minutos? 5 minutos, dona Vitória? 5 minutos mais? Olha lá, o presidente falou, gente. Presidente falou. O que adianta saber isso tudo? O que prova pra gente o fenômeno de transporte e o fenômeno mediúnico? Prova o quê? Que existe o quê? Que existe vida após a morte. E isso é o eixo central do cristianismo. Agora eu pergunto, a ideia da vida futura gera consequências sobre a moralidade, a moralização dos homens? O fato de vocês crerem que existe uma vida além do corpo físico, isso mudou alguma coisa na vida de vocês? Mudou? Você sabe a lei da causa e efeito? Sim. Ó, está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Exemplo. A vida corporal, na dúvida da vida futura, é objeto de todos os pensamentos. Você só quer saber da sua vida, só quer saber do seu corpo. E na certeza da vida do futura, é simples passagem. As tribulações, as doenças, as dores, são tormentos angustiosos. Meu Deus, esse problema não passa. Nunca passa, Deus está me castigando. Mas quando você crê que existe algo além, que a tormenta um dia passará, porque não existe mal eterno, são incidentes de curta duração. O que mais? Os bens da terra são os únicos bens reais para quem não acredita. É o materialista, ele se apega, ele se agarra. É o espírito do metrô. Quero o meu cigarro, ai que minha tragadinha gostosa, não é assim que ele fala? Na certeza da vida futura, são de importância relativa. A gente até usa, mas não vou ficar agarrado com aquilo, já pensou? De chegar lá do outro lado, cadê meu tesouro? Cadê meu baú? Cadê o cofre do Banco Central, Flávio? O mal é de grande importância. Meu Deus do céu, isso nunca acaba, é um inferno, não é assim? É o sofrimento. Mas para quem acredita no dia do amanhã, que Jesus mostra que acalma a tormenta, todo mal é passageiro, meus irmãos. E a morte? Para quem não acredita, é porta para o nada. E para quem acredita, é porta para a libertação. Deixa eu ver qual é a cena que vem aqui. O Cristo. Meus irmãos, o Consolador prometido provou que a morte não existe. Não é verdade? Verdade. Mas quem prova isso não é só o Espiritismo, não. Foi o Cristo. Quando as Marias, Maria Madalena, a mãe de Tiago Maria, está lá em Lucas, relata que no terceiro dia foram ao túmulo para limpar o corpo do Cristo, para cuidar do Cristo, depois da sua paixão na cruz. Chegando lá, aparecem 2 homens luminosos, 2 espíritos luminosos, que se materializam, ou que se tornam visíveis para as Marias. Por que buscais o vivente entre os mortos? Eles perguntam a elas. Não está aqui, mas ressuscitou. Quem mata a morte é o Cristo. Porque ressurge, porque ela não existe, porque a vida continua. Agora, uma coisa